Fala galera, chegamos então a esse sétimo e penúltimo episódio de O Instituto, talvez na sua primeira temporada, por causa daquilo que a gente já conversou, de ainda não ter algo confirmado se a série vai ter sim continuidade, mas tem um porém também. Depende muito do que acontecer na próxima semana, no último episódio, o oitavo episódio, tá galera? E esse episódio aqui, ele é um episódio que simplesmente traz a pergunta que volta e meia aparece em muitas produções quando a gente está falando de séries que envolvem ficção científica, envolvem essa questão toda da criação do mistério, o suspense, esse grande quebra-cabeça que vai se formando. O que você faria para salvar o mundo? E ao mesmo tempo, qual é o limite que realmente se pode cruzar ou qual é o limite que existe dentro de todas as possibilidades para salvar o mundo? Ou seja, os fins justificam os meios. E aqui a gente aprende, finalmente, qual é essa real motivação que existe dentro de tudo que acontece ali no instituto, por que levam as crianças, qual é esse real objetivo. Essa questão toda deles serem armas, né? É algo que a gente já tinha entendido nos episódios anteriores, mas agora existe algo ainda maior colocado ali. E essa questão de visualizar o futuro e tu conseguir realmente, né, dentro disso, impedir que algo maior aconteça, como a morte do senador, explicada ali pela Sigsbee qual foi a real motivação também, né, do porquê aconteceu o que aconteceu com o senador, cara, é algo muito interessante. E algo que, dentro dessa estrutura da série, onde ela vem construindo, e a gente chega aqui no sétimo episódio para ter essa real construção, é algo que para mim funcionou muito bem. E o quanto que eu fiquei feliz ao mesmo tempo de fugir de qualquer tipo de spoilers em relação ao material original do Stephen King, ou seja, o Instituto, o livro. Porque é um ponto de virada, que acredito que vai acontecer algum outro ponto de virada, obviamente, né, no oitavo episódio ali, mas é um ponto de virada, cara, muito importante, assim, porque é algo que a gente vem se questionando, episódio a episódio, o que que eles querem realmente com esses experimentos? Que ponto que eles querem alcançar? E essa montagem de quebra-cabeça funcionou para mim, espectador, pro Luke, espectador, cara, muito bem, assim. E teve também algo no episódio que me chamou bastante atenção, tá? Primeiro, cara, que tinha alguém ali infiltrado, né, pelo Stickhouse dentro da delegacia, como a gente tinha conversado já no episódio passado, era algo meio óbvio, né? Eu suspeitava ali muito mais até da Wendy do que do chefe de polícia. E quem surge realmente, cara, é o mais abobado de todos, que é o Reynolds, né? E a gente já tinha visto quão confuso ele era ali de não ter essa experiência realmente para executar o que ele precisava executar ali, né, no menor perigo que tivesse iminente ali, ele não tinha a menor capacidade de lidar com nada. E ele realmente era essa ponta solta dentro da delegacia e era o cara infiltrado por esse tech house lá. Isso também funcionou assim, tá? E o quanto que aquela cena toda da um pouquinho antes de ter o momento da Sigsbee entregar toda a verdade, tá? A construção daquela cena lá na sala de estar ali da Wendy, cara, como eu não gostei. Porque eu acho que tem um problema muito grande ali de como que eles vão fazendo essa questão da atuação, a movimentação de cena dos atores ali e a própria escolha do enquadramento, porque a gente está utilizando ali um ambiente pequeno, cara, um ambiente que é menor do que esse quarto que eu estou aqui nesse momento gravando, e eles parecem que estão tentando resolver um problema num local muito pequeno e eu tô falando uma questão puramente técnica, assim, que me incomodou demais, assim, naquela montagem ali. Nada que me tirou da série por completo, assim, mas eu achei problemático aquele momento ali. É só botar um meu momento gaveta aqui em algo que eu não gostei do episódio, tá? Mas, voltando pro ponto do Reynolds, cara, ele ser essa ponta solta, ele ser o cara infiltrado pelo Stickhouse, funciona também porque o Stickhouse ele precisa ter um jeito de ir entrando dentro dessas partes de controle da cidade também. Então ele ter conseguido achar uma maneira de se aproximar e ter o Reynolds ao seu dispor, né, simplesmente, é algo que funciona, é algo que também a gente não vai ter explicado de como que ele fez essa construção toda, né, de como, o que ele ofereceu pro Reynolds em troca.
isso tudo não importa também para a construção da série, mas a gente entende claramente que ele tem esses braços por vários lugares do Stick House, além do que existe também em relação ao Instituto por si só. Ou seja, existem dois tipos de controle. Existe o controle do Instituto e existe o controle do Stick House. E isso, para um chefe de segurança, é algo extremamente importante ali, porque a gente já entendeu também toda a questão de rivalidade que tem, já que a gente está falando de controle, entre o Stick House e a própria Sigsbee, né? E sobre a Sigsbee, agora que ela tá numa outra posição, onde ela inclusive pega e conta toda a verdade, é algo interessante, que parece que a Sigsbee vai acabar indo para o lado por tentar de alguma maneira, né, salvar sua própria vida, ir para o lado do Tim e do Luke, ou seja, e ao mesmo tempo da Wendy, que a Wendy agora já está colocada em toda a bagunça que está acontecendo, mas que ela vai acabar tendo essa mudança de lado em relação ao Instituto, por causa dessa rivalidade toda criada também pra gente na série entre ela e o Stick House. Então parece que isso vai acontecer, porque ela já meio que admite qual vai ser a consequência, qual que vai ser a resposta, ou seja, quem está no controle de tudo, que acho que isso pode ser uma grande questão também, assim, para o avanço de uma próxima temporada, né? Tomara que aconteça, cara, porque eu tô gostando bastante da série, é tu entender esses degraus acima do que tem além dessa estrutura de poder que a gente está vendo ali, dentro da sede do Instituto. O que tem acima, né? A gente não sabe exatamente ali quem está no comando, a gente tem poucos vislumbres e a gente não tem essa figura representativa ali. Que acredito que possa até aparecer nesse próximo episódio ali, por ser a grande conclusão, digamos assim, de uma tomara apenas primeira temporada. Então, parece pra mim que a Sigsbee vai fazer realmente essa mudança de lado ali. E galera, pelo amor de Deus, quem já leu o livro não coloca nos comentários assim, ó, o que é realmente essa sequência, tá? No material original, porque a gente sabe muito bem que qualquer, né, adaptação de uma obra, ela tem sim suas modificações quando a gente está vendo isso, né, em live action, simplesmente a gente está vendo isso colocado uma adaptação para uma série de TV ou para um filme, o que for. Sempre vão ter essas alterações ali. Mas mesmo assim, o material de origem, ele tem ali algo que te indica um caminho, tá? Então, por favor, quem lê o livro, cara, controle a sua ansiedade, não coloque ali os spoilers ali, não só pensando em mim, mas pensando também em outros fãs que estão gostando da série e querem também, cara, assim como eu, ter a experiência toda ali para o próximo episódio. Depois que a gente concluir essa primeira temporada, cara, aí sim a gente começa a conversar de outras coisas também. E indo para o lado, tá, do que ainda está acontecendo no Instituto, esse poder todo do Avery, e o que ele fala também quando ele tá ali conseguindo trazer a Khaleesi de volta, né? Muito massa como ele traz a Khaleesi de volta. O que ele pode fazer além? O que realmente seria, já que eu comecei essa crítica falando dessa questão de limite, qual é o limite do poder do Avery? Porque o que ele faz ali é algo que nunca aconteceu em todos esses anos que o Instituto funciona, é simplesmente um marco. O que é o a seguir para esse desenvolvimento dos poderes do Avery? E isso também pode ser algo muito importante para não só a gente ter uma conclusão se os adolescentes ali ainda presos vão conseguir escapar ou não, mas também o que mais pode acontecer com o instituto. Eu não acredito que tenha apenas esse instituto até, tá? Eu acredito que possam haver também, digamos assim, outras sedes desse instituto liderado por outras pessoas que fazem, né, coisas semelhantes de experimentos e afins, assim, que pode também ser explorado daqui a pouco, tá? Porque a série, para ter um andamento além do que existe, talvez no material, né, base, ele precisa também avançar em alguns pontos, assim. E esse seria um ponto interessante. Até me lembrei, cara, em alguns momentos, assim, de Ruptura, porque Ruptura brinca com isso na segunda temporada, né? Que é também uma coisa legal, assim, dessa questão de sede, essa questão dos experimentos que existem ali, do que pode ter além de tudo.
Então, esse poder todo do Avery, que desde o primeiro segundo que ele é colocado na série, que ele aparece pra gente, já fica bem claro que ele é um ponto de ruptura para tudo que acontece ali. Ele, ao mesmo tempo, é esse personagem que é para ser uma grande transformação para tudo, porque nunca foi visto alguém com esse poder como ele tem. E ele já tem essa consciência ali. Então, parece que também o que acontece dentro dos experimentos dos institutos também desenvolveram seu poder ainda mais. O que ele faz nesse episódio parece ter desenvolvido ainda mais. É como se tivesse desbloqueado ainda mais habilidades para o próprio Avery, para o próprio personagem. Então, o que pode acontecer além com aquela simples fala dele sobre o que eu posso fazer. Galera, baita episódio, um episódio que faz essa movimentação gigantesca na trama, um episódio que coloca pra gente essa verdade por trás de tudo que tá acontecendo no Instituto, qual é a sua real motivação, e também trazendo toda essa questão novamente de uma pergunta que volta e meia aparece, e para mim ela aparece muito bem colocada, por causa da construção que aconteceu até agora em 7 episódios. Os fins realmente justificam os meios, o que é realmente colocado como um limite, o que você faria para salvar o mundo. Galera, coloque nos comentários o que acharam sobre esse episódio aqui. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Talvez tenhamos algum vídeo especial do Instituto para, né, nos prepararmos também aqui para esse 8º episódio na semana que vem. Take 04, viva o sonho aqui.